Imagina a seguinte situação. Uma disputa de herança daquelas bem complexas, envolvendo milhões de reais, simplesmente desmoronando no tribunal. Nossa, um pesadelo absoluto. Pois é. E o pior é que desmorona não porque o imóvel em questão não valia o dinheiro, sabe? Mas porque o avaliador não conseguiu provar matematicamente como uma simples porta trancada num dos quartos alterou o valor final da propriedade. Esse é o tipo de detalhe que derruba um trabalho inteiro. Exatamente. E o nosso foco hoje é justamente nas regras que separam uma prova jurídica de milhões de reais de, bom, um pedaço de papel sem valor nenhum. Com certeza. Para quem nos acompanha nesta nossa análise profunda de hoje, a nossa missão é mergulhar no tópico 1 do módulo 4 do curso prático de avaliação imobiliária com Excel e inteligência artificial. Que é um material riquíssimo, diga-se de passagem. Muito rico. E as fontes que temos em mãos, que são as diretrizes e anotações desse curso específico, apontam direto para a estrutura e a apresentação do parecer técnico, ou laudo de avaliação. Tudo isso sob as lentes bem rígidas das normas da ABNT, né? Especificamente a NBR 146531 e a 146532. É o famoso padrão ouro da avaliação. Isso, porque o jargão do mercado muitas vezes acaba reduzindo o laudo a, sei lá, um mero relatório de preço. É verdade, o pessoal acha que é só preencher formulário. Acham que é só uma burocracia de escritório para colocar um número lá no final da página e cobrar os honorários. Mas o objetivo aqui é desconstruir isso. A gente quer entender os mecanismos que fazem dessa formatação a verdadeira espinha dorsal da validade jurídica. O que é fascinante aqui é que o ponto de partida para essa desconstrução é entender a real natureza do documento. Como assim? Bom, quando a gente analisa a documentação técnica exigida, o laudo de avaliação é classificado primariamente como um documento técnico-científico com finalidade probatória. Probatória, palavra forte, hein? Muito forte. E ela carrega um peso monumental, sabe? Porque o documento não é elaborado só para dar uma opinião mercadológica, informal. Tipo, eu acho que vale 1 milhão. Exato, não é um achismo. Ele é construído para servir como prova, uma prova irrefutável mesmo. Seja numa negociação complexa, numa disputa judicial contenciosa ou, assim, até numa prestação de contas governamental. Caramba! Ele precisa sustentar o peso da ciência aplicada e, ao mesmo tempo, o peso da lei. Mas assim, convenhamos, no fim do dia, um laudo não é só um palpite muito bem documentado. Olha, não diria palpite. Digo isso porque, pensa comigo, 2 avaliadores super experientes podem olhar para a exata mesma casa, na mesma rua, e apresentar 2 números diferentes no final. Isso acontece bastante, de fato. Então, como é que a gente pode chamar algo de científico e irrefutável se existe essa margem de variação humana, né? Na percepção de valor? É uma ótima pergunta, mas assim, a ciência não elimina a variação. Ela explica a variação através de um método auditável. Ah, entendi. Sabe, se 2 avaliadores chegam a valores diferentes, a estrutura do laudo tem que permitir que um juiz ou um assistente técnico rastreie exatamente em qual variável matemática ou premissa de mercado os 2 divergiram. Fica tudo mapeado. Exatamente. O material fonte detalha que para garantir essa blindagem científica e legal, a norma exige 4 requisitos fundamentais. Tá, quais são? O primeiro é a clareza expositiva. O texto precisa ser compreensível para leigos, porque quem vai julgar essa prova, tipo um juiz ou um corpo de advogados, geralmente não tem formação em engenharia ou avaliação imobiliária. Faz todo sentido. Tem que traduzir o técniquez. Isso. O segundo é a rastreabilidade técnica. Rastreabilidade? Que significa que a origem de cada dado inserido no laudo precisa ser verificável por terceiros. De onde veio esse número? Tem que estar claro. Entendi. O terceiro é a reprodutibilidade, que, aliás, é a base de qualquer método científico, né? Se outro profissional pegar os mesmos dados de entrada e o mesmo método, os cálculos devem levá-lo ao exato mesmo resultado matemático. E, por fim, a padronização, que assegura que a apresentação siga aquela formatação universal esperada pelo rigor da BNT. Ok, vamos desempacotar isso tudo, porque listar os requisitos é fácil, mas entender o mecanismo deles na prática é o que importa de verdade. Com certeza.
Eu gosto de pensar nessa estrutura como a operação de um restaurante com estrela Michelin. Nossa, adorei a analogia. Como funciona? Imagina que o inspetor de saúde, que seria o nosso juiz nessa analogia, entra na cozinha para auditar um prato. Tá. Se o chefe não conseguir provar com notas fiscais de onde veio cada tomate, ou mostrar qual foi a temperatura exata registrada no forno durante o preparo daquela carne, o inspetor descarta tudo. Perfeito. Essa seria a rastreabilidade técnica, certo? Exatamente, a mostrar a origem do ingrediente. E mais, se o chefe principal, o dono da receita, ficar doente, um outro cozinheiro precisa pegar o caderno de receitas, seguir os passos exatos e entregar um prato com o mesmíssimo sabor e textura. Que é a reprodutibilidade. Isso. Se o prato sai diferente, a receita não é científica, é só improviso da cabeça do chefe. E na justiça, pelo que a gente está vendo, improviso não é prova. Não é mesmo? E a consequência direta disso no mundo real dos tribunais é brutal, viu? Imagino. Imagina um assistente técnico que foi contratado pela parte contrária num litígio, dissecando o laudo que foi apresentado. Procurando pelo em ovo. Total. Se o avaliador afirma ali que o valor do metro quadrado na região é, digamos, R$ 10.000, mas ele puxou esse dado da própria cabeça ou de uma média genérica de um portal de imóveis da internet, sem documentar as amostras específicas, Lascou. a rastreabilidade foi quebrada na hora. O advogado da outra parte vai impugnar o laudo imediatamente. Tá sem dó. Sem dó. Ele vai argumentar que, sem a origem comprovada dos dados, aquele cálculo não pode ser reproduzido e, portanto, o documento inteiro perde a validade probatória. Nossa. Então o laudo é descartado não porque o valor final de R$ 10.000 estava necessariamente errado, mas porque o caminho até ele não pôde ser auditado. Perfeito. A estrutura formal exigida pela ABNT é literalmente o único escudo contra essa impugnação. Caramba! Bom, se a rastreabilidade e a reprodutibilidade são a linha de defesa contra um advogado faminto por falhas, por onde a gente começa a blindar esse documento na prática? É aí que a gente entra no conteúdo do laudo. Olhando aqui para o conteúdo mínimo obrigatório que é detalhado no material, a elaboração começa estabelecendo as fronteiras do pedido, né? Isso. Tem a identificação do solicitante, a finalidade do trabalho e os chamados pressupostos e ressalvas. Exato. Os alicerces do trabalho. E aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo por um segundo. Manda. Eu estou olhando para essa seção de finalidade. Isso realmente altera a mecânica do trabalho técnico. Altera. Quer dizer, uma casa de 300 metros quadrados, com 4 quartos, não vale a mesma coisa independentemente de quem está perguntando o preço ou para que a pessoa vai usar a informação. Parece que sim, né? Pois é, na minha cabeça tijolo é tijolo. A intuição sugere mesmo que o valor do tijolo é estático, mas a engenharia de avaliações lida com o comportamento do mercado, não apenas com o custo do material físico. A finalidade do laudo condiciona toda a metodologia que vai ser aplicada. Pensa na avaliação de um carro de colecionador. Tá, uma Ferrari antiga. Isso. Nós estamos precificando esse carro para uma venda imediata, numa loja de penhores, porque o dono precisa quitar uma dívida que vence amanhã. Venda forçada. Precificando para um leilão internacional de alto luxo, que vai acontecer daqui a 6 meses, com bastante tempo para atrair os maiores compradores do mundo. O cenário muda completamente. O carro não mudou um único parafuso. É o mesmo carro, mas a linha do tempo de liquidez e o perfil do comprador alteram drasticamente a matemática do valor. Faz sentido. Na avaliação imobiliária é a mesma coisa. Um laudo para garantia bancária, onde o banco quer saber por quanto consegue liquidar o bem rapidamente em caso de calote do cliente. O banco quer o dinheiro logo. Exato. Isso exige uma abordagem de risco totalmente diferente de um laudo feito por uma partilha amigável de herança entre irmãos, onde não tem pressa nenhuma de vender. A finalidade calibra a lente do avaliador. Nossa, isso explica por que a identificação clara do objetivo logo na primeira página é tão inegociável. É crucial. Mas e os pressupostos e ressalvas? Aquela história da porta trancada que eu mencionei lá no comecinho da nossa conversa. A famosa porta trancada. Pois é. Para quem está de fora, colocar num documento oficial que o avaliador não conseguiu entrar em um dos cômodos,
Ou que ele está assumindo que a documentação da prefeitura está correta, sem ter feito uma investigação em cartório. Sei lá, só meio como admitir fraqueza. Parece que o avaliador está entregando um trabalho incompleto para o cliente. É muito interessante você pontuar isso, porque o mecanismo das ressalvas funciona exatamente de forma oposta a uma fraqueza. Na verdade, é uma blindagem de responsabilidade. Como assim? Bom, o avaliador não é um auditor fiscal. E ele também não é um detetive de polícia, sabe? Justo. Se uma porta estava trancada durante a vistoria e o proprietário não forneceu a chave de jeito nenhum, o avaliador não pode simplesmente derrubar a porta. Óbvio. Mas ele também não pode fingir que o quarto não existe no cálculo da área. O espaço tá lá na planta. Então, o que ele faz? Ele documenta a ressalva. Ele escreve algo como: a avaliação deste ambiente parte do pressuposto de que o seu estado de conservação é equivalente ao do corredor adjacente, visto que o acesso foi impossibilitado. Ele cria uma regra clara do que ele assumiu como verdade. Exatamente. Ao registrar isso formalmente, o profissional delimita até onde vai a sua responsabilidade técnica. Entendi. Se amanhã o comprador descobrir que aquele quarto trancado estava, sei lá, com a estrutura do teto toda apodrecida e o imóvel vale bem menos na realidade, O avaliador tá protegido legalmente. protegidíssimo, porque ele atestou um valor sob condições e premissas que foram transparentes desde o início. Esconder limitações é o que destrói a validade jurídica. Faz muito sentido. Declarar essas limitações é o que garante a integridade do laudo. Entendido. Bom, com as regras do jogo e as limitações todas declaradas de forma transparente, o documento finalmente volta aos holofotes porque a maioria das pessoas acha que é a avaliação em si. A parte física, né? Isso. A caracterização completa do imóvel e o diagnóstico de mercado. E aqui eu confesso que a proporção das coisas me chama bastante atenção nas diretrizes do curso. É mesmo? A norma gasta um espaço enorme, mas enorme mesmo, exigindo um diagnóstico de mercado profundo. Por que tanto peso nisso? É a chave de tudo. Porque a individualização do bem, medir cada parede, checar o tipo de acabamento, a idade da construção, isso não deveria ser tipo 80% do trabalho. Muita gente acha que sim. Aqui é que fica realmente interessante, porque o mercado ganha tanto protagonismo se o que está sendo avaliado é um objeto físico, concreto, de tijolo e cimento. Porque existe uma diferença abissal entre custo de reposição e valor de mercado. Como assim? Se a avaliação focasse quase exclusivamente nos tijolos e nos acabamentos, a gente estaria calculando apenas quanto custa construir o imóvel de novo do zero. Certo, o material e a mão de obra. Mas custo não dita o preço de venda. Imagina o seguinte cenário. A gente constrói uma mansão espetacular, com mármore italiano importado, automação de ponta em todos os cômodos e uma piscina aquecida de borda infinita. Um sonho. O custo físico dessa obra é altíssimo, concorda? Milhões. Agora, imagina que essa mansão maravilhosa foi construída no meio do deserto do Saara. Opa. Sem acesso a estradas pavimentadas, sem rede elétrica próxima e sem nenhuma demanda habitacional no raio de 100 quilômetros. Ninguém vai morar lá. Exato. O custo físico da construção continua alto. O mármore ainda é italiano, mas o valor de mercado ali tende a zero. Porque ninguém quer comprar. Exatamente. O mercado não quer comprar uma mansão naquele local isolado. O diagnóstico de mercado é um motor que dita o comportamento dos preços, percebe? Nossa, muito boa essa visão. Ele analisa as variáveis macro e microeconômicas daquela vizinhança. A taxa de juros do país, a oferta de imóveis similares na mesma rua, a demanda da população local, os projetos de infraestrutura da prefeitura. Tudo isso pesa. Então, o diagnóstico prova que o avaliador entende o ecossistema financeiro onde aquele prédio respira, né? E não apenas a planta baixa do apartamento. Você resumiu perfeitamente. O ecossistema financeiro. O valor nasce desse choque, então. O choque entre o que o imóvel é, fisicamente, e o que o mercado está disposto a pagar por essas características naquele exato momento. É isso. O valor atestado no laudo é fundamentalmente a tradução da interação entre a individualização do bem e essa realidade externa do mercado. Impressionante. Se o avaliador descreve perfeitamente o imóvel em todos os detalhes, mas erra feio no diagnóstico de mercado, o laudo se torna uma excelente peça descritiva de arquitetura. Mas não serve para muita coisa. Mas é um péssimo instrumento probatório financeiro.
O juiz vai recusar. E isso nos leva à parte mais densa do material, que eu acho que é o grande desafio de quem trabalha com isso. A matemática. Exato. Como transformar essa percepção do mercado, que envolve um monte de coisa abstrata, tipo comportamento de compradores, tendências urbanas, oferta e demanda, num número inquestionável para o juiz. É o pulo do gato. Porque não dá para colocar no laudo oficial assim, ó, eu sinto que a demanda está alta nessa rua. De jeito nenhum. O juiz ia rir de um laudo desses. A transição agora é focar no que o curso chama de o coração matemático do laudo. É a conversão do conceito abstrato numa prova matemática auditável. O material foca na justificativa metodológica, na montagem da planilha de dados, no tratamento desses dados, que envolve a tal da homogeneização estatística, e a indicação do valor com a data de referência. É um processo rigoroso. Eu preciso que a gente mergulhe fundo aqui agora. Como funciona essa matemática toda na prática? Como é que se coloca um número exato numa sensação de mercado? Bom, o segredo está no tratamento estatístico e na homogeneização. Homogeneização? Isso, que é o processo matemático de nivelar amostras diferentes. Porque no mundo real você nunca vai encontrar 10 imóveis à venda que sejam clones perfeitos, exatos do imóvel que está sendo avaliado. Cada apartamento tem sua peculiaridade. O imóvel que está sendo avaliado, a gente chama tecnicamente de imóvel avaliando. Avaliando, ok. Vamos supor que você precisa avaliar um apartamento no 3º andar. Ele não tem vaga de garagem e o acabamento é padrão, bem simples. Tá, 3º andar sem vaga simples. Aí o profissional vai a campo e coleta dados de vendas recentes na mesma região para comparar. Certo. Uma das amostras que ele acha é um apartamento no mesmo prédio. Mas ele fica no 10º andar, tem 2 vagas de garagem e foi recém-reformado com piso de porcelanato caríssimo. Os preços totais vão ser, obviamente, muito diferentes. Totalmente diferentes. E é aí que a estatística entra. Ela entra para isolar o valor de cada uma dessas características. Ah, entendi. Através de modelos matemáticos complexos, o avaliador consegue extrair daquela amostra de mercado qual é o peso financeiro exato de uma vaga de garagem naquela rua específica. E por quanto vale só a vaga? Isso. Qual é o prêmio em dinheiro que o mercado paga por morar no andar mais alto? Qual é a depreciação exata pelo estado de conservação pior? Então o avaliador pega o preço de venda daquele apartamento chique do 10º andar e começa a subtrair matematicamente o valor das vagas e o valor da reforma. Exatamente. Até que aquele dado desça ao nível do apartamento do 3º andar que ele está avaliando, ele cria meio que um clone estatístico na planilha. Você pegou a ideia perfeitamente. O clone estatístico. E o termo técnico para isso são os fatores de homogeneização. Fatores de homogeneização. Muito bom. O avaliador ajusta todas as amostras coletadas na pesquisa para que elas reflitam as mesmíssimas características do imóvel avaliando. Para poder comparar maçã com maçã. Exato. Uma vez que todas as amostras discordantes foram matematicamente niveladas dentro da planilha, a dispersão dos preços diminui drasticamente. Os valores ficam mais próximos uns dos outros. Muito mais próximos. O que sobra no final é uma faixa de valor muito concentrada e 100% embasada cientificamente. Fascinante. É por isso que a apresentação dessa planilha, com todos os cálculos abertos e a descrição rigorosa das variáveis que foram escolhidas, é o coração do laudo. Sem a planilha aberta demonstrando tudo, o juiz ou o assistente técnico só tem o resultado final caindo de paraquedas. É a mesma coisa de quando a gente estava na escola, né? Como assim? O professor de matemática dava 0 se o aluno colocasse só a resposta final na prova. Nossa, pior que é verdade. Não basta dar a resposta. Tem que mostrar o desenvolvimento da equação passo a passo. Exatamente. A planilha de dados é justamente essa demonstração da equação que prova para a justiça como o avaliador converteu a sensação do mercado numa prova algébrica incontestável. É a melhor analogia possível. E isso reforça de forma definitiva aquele pilar da reprodutibilidade que a gente discutiu lá atrás. Ah, claro. De outro profissional a conseguir refazer o cálculo. Isso. Se um perito criminal, por exemplo, pegar essa mesma planilha, com as mesmas fórmulas de homogeneização e as mesmas amostras de mercado, ele é forçado pela própria matemática a chegar ao exato mesmo valor do metro quadrado. A matemática não mente. Não mente. Mas existe um detalhe final nesse bloco que parece bem simples, mas que as diretrizes tratam como uma exigência crítica, de vida ou morte para o laudo. Que é o quê?
A indicação obrigatória da data de referência. Data de referência? Eu vi isso no material. Mas por que um detalhe cronológico ganha status de conteúdo mínimo obrigatório numa análise que já tem tanta matemática pesada? Porque a data de referência é a âncora temporal da prova. Âncora temporal. É. O mercado imobiliário não é um fóssil, sabe? Ele não está parado no tempo. Ele é um organismo vivo que respira e é altamente reativo. Reativo ao quê, por exemplo? A tudo. A matemática da homogeneização que nós fizemos hoje utilizou amostras que refletem o cenário econômico de hoje. Ok. Mas se o Banco Central resolve aumentar a taxa de juros básica amanhã de manhã, o financiamento fica muito mais caro. A demanda por compra cai no país inteiro e o valor de mercado dos imóveis retrai. O mercado esfria na hora. Esfria. Ou, num cenário micro, se a prefeitura anuncia no jornal a construção de uma estação de metrô bem na esquina do imóvel, Aí o valor dispara. dispara do dia para a noite. O número final a que a gente chega após todo aquele tratamento estatístico complexo não é uma verdade eterna esculpida em pedra. Aham. Ele é uma fotografia de altíssima resolução, mas é uma fotografia tirada num milissegundo específico da história daquele bairro. Numa foto do momento. Isso. Sem a indicação clara e explícita da data de referência, aquele valor calculado perde totalmente o contexto. É um laudo de 2019 e não serve para hoje. De jeito nenhum. Um laudo sem data não pode ser usado num tribunal, porque ninguém vai saber se aquela fotografia matemática reflete o mercado de uma década atrás ou o cenário atual da disputa judicial. Nossa, chegamos então a um ponto de inflexão crítico na nossa análise. Diga. A gente tem uma fotografia perfeita e datada do mercado. A gente tem uma rastreabilidade completa de todos os ingredientes e tomates da nossa receita. Temos as premissas e ressalvas que blindam o escopo do trabalho. E uma planilha estatística maravilhosa que prova matematicamente o valor de cada centímetro quadrado e de cada vaga de garagem. Uma obra de arte da engenharia. Mas toda essa engenharia de precisão não entra na pasta de um juiz sozinha andando com as próprias pernas, né? Infelizmente não. Ela precisa de um rosto, o que nos leva à etapa final que consagra a estrutura do documento, a assinatura e o peso da lei. É a chancela final. O material do curso foca fortemente na qualificação profissional, na formalização da autoria e na qualificação legal do avaliador. É a coroação do laudo. Mas a minha dúvida é, se a matemática fala por si mesma, se ela é tão reprodutível e perfeita, por que a figura humana do avaliador ganha esse destaque todo no final para a validade do laudo? Olha, porque o rigor da BNT e a precisão da estatística são, no fim das contas, apenas ferramentas inertes. Ferramentas inertes. A engrenagem que transforma um relatório cheio de cálculos corretos num parecer técnico com validade probatória é puramente a responsabilidade técnica humana. Ah, claro. Alguém tem que assumir o BO. Exatamente. A lei não processa planilhas de Excel. A lei processa pessoas. Verdade. A formalização da autoria e a qualificação do profissional, tipo, atestando o número do registro dele no conselho de classe competente, como o CREA ou o CRECE, são a garantia final para o sistema judiciário. A garantia de que alguém responde por aquilo. Isso, a garantia de que existe um ser humano responsável legalmente caso haja dolo, imperícia ou negligência na aplicação de todo aquele método maravilhoso. O profissional bota o nome na reta. Literalmente. Ele não está apenas dizendo para o juiz, olha, este é o valor. Ele está declarando, sob as penas da lei e colocando a própria licença profissional em risco, que ele executou a homogeneização de direito, auditou as fontes e respeitou as normas. É uma baita responsabilidade. Enorme. A falta dessa etapa, tipo, a não observância da assinatura com a devida qualificação legal, invalida instantaneamente o trabalho no tribunal. Mesmo se o cálculo estiver perfeito? Mesmo assim, o laudo é impugnado na hora, não importa quão perfeito e bonito seja o diagnóstico de mercado. A linha divisória fica muito clara agora. O que separa um profissional de sucesso, cujos laudos resolvem litígios complexos de herança e movimentam grandes fusões de empresas, de um amador que tem o trabalho impugnado na primeira audiência. É o domínio absoluto. É o domínio absoluto sobre todos esses mecanismos. Recapitulando o arco de toda a nossa investigação hoje, que foi baseada no tópico 1 do módulo 4... Vamos lá.
O laudo passa muito longe de ser só um formulário burocrático de preço. Ele exige uma clareza expositiva que traduza toda a complexidade técnica para o juiz. Uhum. Ele exige uma rastreabilidade que permita uma verdadeira auditoria forense dos dados. Premissas e ressalvas que delimitem os riscos reais. Perfeito. Uma matemática pesada de homogeneização que isole as variáveis para nivelar o mercado em clones estatísticos. E, coroando tudo isso, a responsabilidade técnica inegável perante a lei. Resumiu brilhantemente. Cada etapa da norma da BNT é, na verdade, um escudo contra a invalidação jurídica. Um escudo gigantesco. E sabe, aprofundar em todos esses mecanismos manuais de estatística e de responsabilidade humana levanta uma questão fascinante para mim, no final das contas. O que você tem em mente? Especialmente porque o curso-fonte que nós usamos integra fortemente o uso de inteligência artificial. Ah, é verdade. O curso aborda Excel e IA. Nós acabamos de desconstruir aqui, em detalhes, o quão difícil e rigoroso é para um ser humano isolar o valor de uma vaga de garagem, aplicar os fatores matemáticos, montar a planilha detalhada e, no final, colocar o próprio registro profissional na reta. Assinar embaixo. É, tudo para garantir para o juiz que a matemática é explicável e reprodutível. A validade jurídica que a gente discutiu depende inteiramente do avaliador humano saber explicar o como. Como ele chegou no número. Mostrar a equação, como na escola. Exato. Então, a minha reflexão é a seguinte: o que acontece com a segurança jurídica de um laudo quando o diagnóstico de mercado e a homogeneização estatística passarem a ser processados quase instantaneamente por algoritmos de inteligência artificial de caixa preta? Nossa, é um ponto excelente. Se o sistema jurídico exige rastreabilidade técnica absoluta de cada passo, como a lei vai reagir quando o próprio avaliador humano que assina o laudo não conseguir explicar a equação exata que a rede neural da IA utilizou para deduzir o valor daquele imóvel? O juiz vai perguntar como você chegou no número e a pessoa vai dizer a IA que me deu. Pois é. No futuro onde a máquina faz esse cálculo insondável, quem realmente suporta o peso da responsabilidade perante o juiz? A pessoa, a plataforma de IA, o desenvolvedor? Fica aí a provocação para o pessoal pensar. Uma provocação excelente para encerrar a nossa discussão com chave de ouro e deixar a cabeça de todo mundo fritando. A Sala do Corretor, em nome do professor Fernando de Queiroz, que nos guiou na construção deste material, agradece a sua atenção.